Nós vamos contar, então, com essa etapa inicial do nosso encontro, com a presença e com esse diálogo que muito nos honra do professor Silvio Almeida. Professor, a palavra está com o senhor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom, enfim, bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Dizer quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder participar desse momento tão especial e considero que é um momento muito especial mesmo por conta da importância desse projeto, mais do que um projeto, né? Dessa realização que está sendo feita por iniciativa do deputado Glauber Braga, com quem já tenho trocado muitas ideias, com quem já tenho uma relação que muito me honra, viu, deputado? Quero dizer isso, que fico muito feliz de poder caminhar ao seu lado e poder compartilhar dos meus horizontes de mundo, lutando em pontos diferentes, né? Ou seja, do ponto de vista geográfico, acredito eu, mas sempre compartilhando dos mesmos ideais. Vejo aqui também que, além de pessoas que eu tenho muito prazer de conhecer hoje, tem alguns amigos e algumas amigas aqui de muito tempo e que têm ajudado na construção desse projeto. Vejo aqui a Letícia também, que uma grande amiga, companheira querida, né? O Cláudio está em algum lugar por aqui também. Enfim, eu fico muito honrado, muito satisfeito, de fato, de poder dialogar com vocês nesse momento. Esse momento tão difícil, né, como foi dito aqui, momento delicado, momento que eu diria que é um momento que a gente atingiu, acho que um grau de decomposição da vida social e da institucionalidade política brasileira como poucas vezes já vimos, né? Então, acho que nesse momento ver nascer essa iniciativa dos centros socialistas, de fato, coloca em relevo a importância cada vez maior desse processo. Pois bem, feita essa saudação inicial, eu gostaria só de falar um pouco de como eu vejo essa iniciativa e de como eu vejo os centros socialistas, mas eu não posso deixar de falar aqui, e acho que corro risco de me repetir, do meu amigo, né, do meu professor, do meu orientador, porque, enfim, de uma pessoa que tem um papel crucial na minha vida, na minha formação, e todos sabem disso, faço questão de deixar isso bastante evidente, que é o professor Alisson Leandro Mascaro. O professor Alisson Leandro Mascaro, acredito eu que com a ideia, né, ou seja, ao apresentar a ideia dos centros socialistas, e que vem sendo realizada a partir enfim, dos esforços do deputado Glauber Braga e de todos vocês, dá vazão a ideias que ele já vinha alimentando e construindo, todos aqueles que com ele convivem, que compartilham as ideias dele, sabem que isso, de fato, é a concretização de ideias que ele já vem alimentando já há muito tempo. Ele já vem chamando atenção, o professor Alisson Mascaro, de dois pontos, né? Assim, ele vem construindo isso, né, nos últimos anos. Primeiro, eu acho que ele tem destacado muito o caráter científico do marxismo, ou seja, o marxismo com ciência da história. Do ponto de vista teórico, ele tem levado isso muito a sério, né, e tem colocado isso publicamente de maneira muito forte. De tal sorte que, sem ciência, não é possível fazer revolução, não é possível fazer a transformação. Esse é o ponto que ele tem colocado. Ciência no sentido de que é preciso entender os processos de constituição do nosso mundo e também entender a conjuntura em que nos encontramos, para além de questões de natureza moral, para além do moralismo.
que é algo que tem atingido em cheio o coração da esquerda, inclusive, ou das esquerdas, inclusive da esquerda socialista. Nós, nos últimos tempos, nos tornamos moralistas. E o moralismo, às vezes, nos torna incapazes de entender as grandes contradições nos quais nós estamos inevitavelmente mergulhados e que nos atravessam no processo de constituição da nossa subjetividade. Então, quando o professor Alisson Mascaro faz esse chamado para que nós entendamos a nossa tarefa como uma tarefa que envolve uma visão científica de mundo, que envolve um certo olhar objetivo, uma compreensão da formação e da reprodução das relações sociais do capitalismo como um processo que se dá para além, né, e para quem também da nossa vontade, ele nos coloca, portanto, numa posição que certamente nos leva a um tipo de organização política diferente. Ou seja, ele nos chama para um desafio muito maior do que aquele que talvez nós estejamos muitas vezes conscientes do tamanho que esse desafio tem. Então, esse acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto que o professor Alisson Mascaro tem destacado, né, com muita força é a importância da dimensão ideológica. Né? Assim, acho que a importância da dimensão ideológica da nossa luta. Ideologia entendida não apenas como inversão ou ocultação da realidade, que é também uma crítica, vejam, a crítica de que o capitalismo, no seu processo de reprodução, cria formas de ocultação da realidade, que cria cortinas de fumaça, né, como nós temos nomeado muitos dos fenômenos que hoje nós podemos ver, inclusive na política nacional. Essa crítica de que o capitalismo produz esse tipo de cortina de fumaça, como eu já disse, é uma crítica que pode ser feita, obviamente, por um liberal. Ou seja, aliás, essa crítica de que o capitalismo promove uma inversão da realidade, de tal modo que nós não conseguimos entender como os processos de reprodução social do capitalismo e que redundam concretamente em práticas de exploração, ou seja, exploração e de opressão, que está conectado com a exploração, isso um jurista médio faz, né? Geralmente não precisa nem fazer muita aula de filosofia do direito para chegar nessa conclusão. Essa geralmente é uma crítica ideológica da ideologia jurídica. Ou seja, olha, na verdade, as leis falam uma coisa e na realidade é outra. Essa crítica é uma crítica, com todo respeito, banal. Né? Isso é uma vulgaridade. E que acho que. E falo assim, com muita sinceridade, muita franqueza, porque essa é a crítica que a maioria das pessoas, inclusive, e diria até que principalmente do campo da esquerda, tem feito. Né? Ou seja, de que as leis dizem uma coisa e estão acontecendo outras coisas. Isso é uma incompreensão, né? O professor Alisson diria que é uma falta de ciência. Né? Uma falta de ciência de como as coisas acontecem. Porque, vejam, a ideologia, e principalmente a sua versão mais bem acabada, que é a ideologia jurídica, ela se materializa enquanto prática, ou seja, a ideologia é uma prática. A ideologia se faz, ou seja, o processo de formação da subjetividade se dá justamente em comunhão com as condições de reprodução do capitalismo. Ou seja, e por isso, mais uma vez, o apelo para que nós não caiamos no moralismo. Nós, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, nós não somos o que nós queremos ser, né? Diferente daquela música, né, dos anos 80. Nós não somos o que nós queremos ser. Pelo menos individualmente, nós não somos. Então, é nesse sentido que é preciso entender
e acho que esse é um dos pontos fundamentais de pensar no do que são os centros socialistas, entender de fato, de maneira científica, entender do ponto de vista da objetividade, do ponto de vista não objetividade, mas da materialidade das relações sociais, o que significa, o que é viver numa sociedade capitalista. Primeiro, pensar que o capitalismo, enquanto modo de produção, ele é assim, é a unidade contraditória, podemos dizer, né, que faz com que forças produtivas e relações de produção, né, forças produtivas e relações de produção, se manifestem no campo da história. Forças produtivas e relações de produção. O que significa dizer que, ao mesmo tempo em que é preciso que se criem as condições objetivas para a reprodução das práticas sociais próprias da sociedade capitalista, se manifestam fundamentalmente pela troca mercantil, é preciso também que se criem as condições subjetivas. As condições subjetivas, o que implica também da forma de pensar e também na forma de sentir das pessoas. E acho que o professor Horácio Mascaro deve ter falado muito a respeito disso, né? Sobre como é preciso entender esse processo de construção da subjetividade. Como é preciso entender que as pessoas que hoje procuram as igrejas, elas também não estão fazendo isso simplesmente porque por conta da sua fé inabalável, né, do Deus Salvador, e porque o pastor as convenceu. É porque existe uma série de práticas materiais que formam e que conformam a subjetividade dessas pessoas e que estão permanentemente em disputa. E aí a importância dos centros socialistas. Aí a importância de estabelecer, dentro das contradições que são inerentes à sociabilidade capitalista, pontos de tensão. Acredito eu que é preciso entender que esse processo de formação da subjetividade, da maneira de pensar, da maneira de sentir das pessoas, ela é mediada de maneira institucional. Por isso, entender o Estado, o direito, os meios de comunicação como parte fundamental desse processo, em que os indivíduos serão transformados em sujeitos que vão funcionar dentro da lógica do capital. O deputado Glauber Braga sabe muito bem sobre isso, porque sabe muito bem disso, porque ele faz parte do parlamento brasileiro. Então, ele sabe muito bem como funcionam esses processos de mediação institucional que vão transformando, elaborando as disputas sociais, ou, em outros termos, que vão fazendo com que a luta de classe seja acomodada, né, no interior das práticas institucionais. Ao fim e ao cabo, tanto o Estado e o direito são meios, são formas de, usando uma linguagem uma linguagem que tem sido muito utilizada, os lucasianos utilizam muito essa linguagem, quer dizer, o que você tem é uma metabolização, né? Uma metabolização dos conflitos, né? E dos antagonismos sociais. O Estado, o direito, os meios de comunicação tem justamente esse papel, né? Essa função, se é que nós podemos chamar, na reprodução das estruturas sociais. E vejam, portanto, que ainda assim, dentro das práticas institucionais, você tem uma série de contradições, o que permite, inclusive, que um deputado um deputado como o Glauber Braga esteja dentro do parlamento brasileiro, né? Fazendo essa disputa dentro dos limites institucionais. Ele sabe muito bem que todas as disputas dentro das instituições, elas têm uma série de limites. Né? O que não quer dizer, portanto, que assim, a Letícia aqui é advogada, a gente sabe disso. O que não quer dizer que a gente vai deixar as pessoas se ferrarem, ou seja, as pessoas vão procurar a gente, falar assim, não, a gente não vai fazer nada porque nós sabemos que o direito ele simplesmente é a reafirmação, né, do mundo burguês, né? Enquanto isso a pessoa está presa, a pessoa está fudida, né?
A mesma coisa, eu tenho ouvido isso muito, e mais uma vez, vou ser muito franco. Eu estou impressionado com pessoas que estão xingando quem está entregando cesta básica. Sim, eu estou achando impressionante. Isso é uma falta de contato com a realidade, é uma falta de compreensão do mundo. Assim, ou seja, isso é o anti-marxismo, assim, total. Porque em nome de ideais, né, e que não tem nada a ver, na minha concepção, com socialismo, é, é, algumas pessoas admitem deixar perecer o corpo biológico, né, como se houvesse possibilidade de vida sem a vida biológica, em nome o quê? Em nome de uma pureza, em nome de um moralismo de quinta categoria. Então, eu acho que talvez nós precisamos entender, ou seja, que nós estamos dentro de uma torção dialética, não tem jeito. Ou então a gente vai falar o seguinte: bom, então a gente vai desistir completamente e vamos partir para o arrebento nesse exato momento. Ou seja, isso também é uma completa falta de conexão com a realidade. Então, acredito eu que esse acho que é um dos nossos maiores desafios. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né, da minha concepção do que são os centros socialistas, né? Ou seja, essa disputa, esse ponto de tensão, essa possibilidade de oferecer, de ofertar para as pessoas novas possibilidades dentro desse processo de constituição, de reconstituição que todo mundo, todo dia tem que fazer em torno de si. Então, acho que isso é importante dizer. Todo dia é preciso reconfigurar esse processo em que nós temos que ser os mesmos todos os dias. Então, vejam que se nós tivermos pontos de tensão, possibilidades outras que nos sejam apresentadas, né, todos os dias e com frequência, ou seja, se ao invés do sujeito achar que ele só vai encontrar conforto, que ele só vai encontrar possibilidades existenciais dentro daquela igreja, daquele pastor reacionário, mas que está dando o que comer e também está dando horizonte, se a gente conseguir mostrar isso, né, que, na verdade, é possível que as pessoas consigam ter um conforto, que consigam projetar um horizonte existencial para além do presente, que elas consigam também ter o seu corpo, né, ou seja, a sua base, né, de vida preservada, e que isso pode ser feito de uma outra forma. Gente, eu acho que esse é o nosso desafio, mostrar que existem outras possibilidades, que existem novas formas de se reconfigurar, de se constituir a vida. E essa, para mim, é a grande virtude do que são os centros socialistas. Por fim, tendo essa minha breve intervenção, quero deixar também espaço, eventualmente, se houver, para a gente conversar. Além da formação, porque vejam, acho que a gente precisa pensar em como formar, né, assim, nos formarmos, né, porque a gente também está nesse processo de formação, acho que é importante dizer isso, para que a gente não ache que nós somos o farol que vai iluminar também nós somos o caminho, a verdade, não é exatamente isso. Nós também estamos nesse processo de formação, nós também estamos embebidos em contradições, a gente vai errar, a gente vai acertar, acho que esse é o ponto. Eu cada vez estou mais convencido disso, que a gente não pode subestimar a capacidade de entendimento da realidade por parte de pessoas que não tenham, talvez, a nossa compreensão de mundo. Eu acho que, para todas as pessoas, a gente tem que oferecer o que há de melhor. A gente tem que oferecer a ciência, a gente tem que oferecer
a compreensão mais sofisticada e avançada do mundo. Agora, como isso vai ser feito, eu acho que entre nós há professores, pedagogos, mas a questão é a seguinte: a gente não pode oferecer para as pessoas menos do que elas precisam, do que nós precisamos para compreender a realidade, porque nós achamos que as pessoas talvez não possam entender. Acho que isso é muito complicado, isso é muito difícil. A pessoa não vai entender. Nossa, como é que eu vou falar para a pessoa, né? Como é que eu posso falar para a pessoa de falar um palavrão, por exemplo, processo de constituição da subjetividade? Não precisa falar assim, mas a pessoa precisa entender que esse processo existe. E que a forma delas pensarem, de agirem, né, enfim, de compreender o mundo, passa por esse processo, por mediações de nível institucional. Porque senão a gente vai cair na doideira, e eu acho que é uma doideira, né, de ficar achando que a tomada do poder, a tomada do Estado, quando nós chegarmos ao poder do Estado, quando nós tivermos o controle do Estado, né, as pessoas vão deixar de morrer como morreram ontem. Prezados, prezadas, o Estado é isso que aconteceu ontem. Anteontem, na verdade. Isso é o Estado. Qualquer crítica dizendo o seguinte: mas os governos de esquerda também mataram. Sabe por quê? Mataram. Porque o Estado mata. O Estado que não tem o poder de matar, né? E a gente tem que ter consciência disso, e ciência. O Estado que não tem o poder de matar não é Estado. Esse é um ponto. O Estado burguês mata, sempre matou, e vai continuar matando. Eu falei Estado burguês porque, na verdade, o Estado é a forma social, é a forma política do capital. O que não quer dizer que nós estamos abdicando da luta institucional, porque nós temos que fazer a luta pela mediação, mas a gente tem que salvar a vida das pessoas. Eu tenho sempre dito isso. Senão, advogado não seria. Não é? Vejam, então, que senão professores não seríamos, né? Professores não seríamos. Porque se de fato a gente não pode, dentro da dificuldade, do horror que nós estamos, não podemos conceber tática e estratégia, né, que é um dos pontos também sobre os quais a gente precisaria conversar, tática e estratégia, fundamental, a gente simplesmente abre mão de tudo. Né? Então, vejam, eu acho que a gente precisa, portanto, pensar em como nós podemos oferecermos uns aos outros e oferecer a todos aqueles que estão ao nosso redor as melhores possibilidades de compreender o mundo naquilo que o mundo tem de complexo. Eu costumo dizer o seguinte: eu luto para que todo mundo tenha o direito à complexidade. A vida não é fácil. Né? Como diz o outro lá, o Brasil está lascado. Nós estamos lascados mesmo. Assim, não é o Brasil, só o mundo está lascado e a gente precisa entender que esse problema que nós estamos vivendo ele é muito complexo. E as pessoas. Gente, você acha que uma pessoa que, que vive no Brasil com menos salário mínimo, ou que vive com salário mínimo, que mora na favela, que viu, enfim, que viu pessoas sendo assassinadas dentro da sua casa, você acha que essa pessoa não tem condições de entender a complexidade do mundo? Ou seja, então a gente precisa ter um pouco mais de, enfim, um pouco mais de, não diria de humildade, né, mas também um pouco mais de generosidade. Acho que é isso. E o segundo ponto que eu quero, falando de generosidade, é o segundo e último ponto que eu quero colocar, é que pensar os centros socialistas é pensar também numa forma diferente, oferecer para as pessoas uma forma diferente de se relacionar umas com as outras. E eu estou falando isso porque eu vejo que entre nós, e agora eu falo uma coisa muito pessoal e que tem me feito refletir muito como homem negro, como socialista, tem me feito pensar muito sobre isso.
existe entre nós uma emulação, né, das práticas de relacionamento violento que são próprios da direita. É isso. Nós estamos nos tratando muito mal. Muito mal. Sem generosidade, sem sem fraternidade. Eu acho que tem acontecido muito isso. Em nome de uma pretensa, enfim, uma pretensa radicalidade, que de radicalidade não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. O que se faz de radicalidade tem sido simplesmente arrancar a raiz, né? A raiz do coração das pessoas que poderia fazê-las estar junto conosco nesse projeto. Ou estar também estarem vinculadas, essas pessoas todas, aos nossos horizontes de mundo. Então, nós temos sido também, quando eu falo nós temos sido violentos, agressivos, e mais uma vez eu quero dizer que isso não está apenas dentro de um arco moral. Eu não estou fazendo moralismo aqui. Eu estou dizendo para que nós fiquemos atentos, porque nós também somos atravessados pela lógica do neoliberalismo, tá? Nós somos atravessados por isso. Eu estou pensando na materialidade, inclusive, das redes sociais, tá? Porque, veja, você acha que existe uma arquitetura digital que faz com que nós tenhamos uma profunda dificuldade de estabelecer diálogos, os diálogos tais como nós precisamos que diálogos sejam feitos a partir da lógica de rede social. Então nós não estamos incólumes, nós não somos invulneráveis em relação a esse processo, em relação a esse tipo de violência, que é característica da linguagem nas redes sociais. Então, veja, eu vou lembrar de uma palavra aqui, que é uma palavra que talvez tenha ficado só na palavra, mas que ficou muito esquecida, que deve ser um princípio político e não só uma questão moral, que é a camaradagem. Nós precisamos voltar a isso. Sabe, compreender as nossas limitações, as nossas contradições, para que nós possamos ser duros quando necessário e ser duro com quem precisa receber toda a nossa dureza, e aos que precisam receber, aos que precisam ser tratados duramente. Tá? Agora, não é possível que nós criemos centros socialistas em que as pessoas vão receber lições de moral, a escolinha do professor Raimundo para a esquerda. Não pode ser assim. Que não seja assim. Que a solidariedade seja um princípio político, que nós lutemos pela solidariedade de todas as formas possíveis. Mas que não seja um lugar para maltratar as pessoas, para impor padrões morais. Né? Porque disso as pessoas estão cheias, eu já falei disso. Né? Ou seja, é só isso que as pessoas têm. O sujeito, inclusive, vai na igreja, né, ou vai em qualquer outro lugar para ter uma certa para ter um pouco de ordem na vida. Né? Porque a vida tá assim, é puro caos, né? Medo e delírio. Então o sujeito quer um pouco de horizonte, né? E diante dessa, ou seja, desse abandono, porque veja, as pessoas estão abandonadas. Diante desse abandono, as pessoas inclusive aceitam, elas estão em busca até mesmo, elas aceitam e começam a buscar um fascista para chamar de seu. Por quê? Porque é o pai primordial, né? Como vai dizer o Marcuse, né, e tantos outros. As pessoas ficam buscando isso. Então é isso, que o Centro Socialista seja uma forma de oferecer, dentro de todas as contradições, das dificuldades, das impossibilidades que o mundo traz, né? Que seja a possibilidade, que seja o oferecimento de alternativas, né? De alternativas, para que o mundo possa ser um lugar melhor, para que possa ser um lugar
um lugar decente, um lugar em que a vida vale a pena. É isso, gente. Obrigado.